Bom dia, senhoras e senhores. Mais um diazinho conversando sobre produção cultural e agora de manhã, hein? Aqui no nosso Produção Profissa, de manhã cedo hoje, com direito à participação especial da obra no vizinho. Ê! Olha que maravilha, temos obra no vizinho hoje. Gente, seguinte, final de semana foi massa, teve conversa aqui, eu fiquei super feliz, foi super legal. Quero, primeira coisa de tudo, lembrar que hoje começa a jornada de montagem de eventos culturais. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dá tempo, tem o link na bio, entra lá e se inscreve na jornada. É totalmente gratuita, 100% online, não vai precisar sair da sua casa, não vai precisar se expor, não vai precisar gastar nada, certo? Entra lá porque tem muito conteúdo, eu preparei um conteúdo com muito carinho para vocês. Então entra lá na jornada, faz a sua inscrição para você já começar a usufruir dessa informação, tá bom? E na conversa de hoje do nosso Produção Profissa, que é o nosso bate-papo diário às 8 da manhã sobre produção cultural, eu trouxe um questionamento que me fizeram essa semana nas redes sociais. É sempre assim, viu, minha gente? Eu sempre trago uma coisinha que alguém falou nas redes sociais, alguém comentou comigo, alguém me perguntou no inbox. Enfim, eu trago sempre essas questões para cá. Por quê? Dessa forma, eu consigo entender exatamente o que vocês querem, entendeu? Eu consigo entender exatamente qual é a curiosidade ou a necessidade que você está tendo naquele momento. Então, se você tiver dúvidas, deixe no comentário de qualquer post meu ou manda no direct uma pergunta. Eu abro sempre uma caixinha de perguntas também nos stories. Então, se você quer tirar alguma dúvida ou quer fazer algum questionamento mesmo, assim como foi o dessa semana, solta aí a pergunta no ar que eu trago para as nossas conversas aqui todos os dias, 8 horas da manhã. Bom dia, Larusquinha, entrando aqui. É isso aí. É isso aí. A gente acorda cedo mesmo depois de ter uma noite bem mal dormida. Pouquíssimas horas de sono, preparando tudo que eu tenho que preparar para vocês que estão me acompanhando. Mas eu estou muito feliz porque hoje já começa a jornada, vai ser massa e fui dormir muito tarde para deixar tudo certo, assim, porque eu preferia deixar tudo certo do que deixar alguma coisa para a última hora. Então vai ser massa. Sim, qual foi o questionamento? Larinha, tu vai gostar desse questionamento que me fizeram essa semana, né? Uma pessoa colocou enfim, nos comentários que o setor da cultura, o setor de eventos culturais estava falido. Pausa dramática. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. É esse questionamento que eu trouxe para vocês. Eu quero contar para vocês um pouco o que é que eu acho que está acontecendo, tá certo? A gente está no meio de uma pandemia, que é uma coisa que a gente nunca viu, né? Enfim, a nossa geração nunca viu uma pandemia na vida, né? Porque a última foi há 100 anos atrás, então veja bem. E isso traz pra gente muitas dificuldades, muita dor, né? Mas muitos ensinamentos também. E acho importante a gente ter um olhar lúcido sobre tudo que está acontecendo, né? E hoje eu quero essa conversa sobre será que o setor de eventos culturais está falido? Vai ser bem em cima de cultura mesmo, tá? Não estou aqui muito para falar de saúde nem política, né? Eu sei que na situação que a gente está, esse tema, né, será que o setor de cultura está falido, envolve cultura e política, eu sei disso, mas eu vou tentar conversar
basicamente sobre realmente o que está acontecendo no setor cultural, tá certo? E assim, o que está acontecendo, o que eu estou vendo no setor cultural, tá? Não é que eu estou dando um veredito e é isso que está acontecendo. É o meu ponto de vista que pode ser diferente do seu, né? Dentro da minha bolha, é assim que eu estou enxergando, tá certo? Então vamos lá. Como é que era o setor cultural antes da pandemia? Por exemplo, como era a minha vida? Serei eu o grande exemplo de toda essa conversa, certo? A minha vida era a seguinte, eu desenvolvia várias ações de produção cultural, né? Eu elaborava projetos, os meus próprios projetos e os projetos de outras pessoas. Eu colocava esses projetos em editais e tal. Eu executava projetos de outras pessoas e os meus, certo? Eu representava artistas, era isso que acontecia. Acho que era basicamente isso, como era a minha vida. Golinho de café para ver se eu consigo acordar. Vamos lá. O melhor de tudo é a pessoa dar um golinho num café descafeinado e querer acordar, né? Mas vamos para frente. Bem, a minha vida era assim. Tinha momentos do ano onde eu estava mais elaborando o projeto do que executando. Tinha momentos do ano que eu estava mais executando o projeto do que elaborando. E ao longo do ano inteiro, eu estava sempre com os artistas solicitando representação. Então, estava sempre rodando essa parte da representação de artistas. Depois de tudo isso, depois que o mundo fechou para balanço, como é que está a minha vida agora? A minha vida está bem concentrada em elaboração de projeto, porque os editais, eles não pararam, certo? Antes, aconteciam muitos eventos, muitas ações culturais que não eram frutos de edital, entendeu? Não eram fruto de edital, era fruto de alguém que estava conseguindo fazer um projeto e tal, e conseguia uma grana para fazer um projeto e estava lá fazendo. E me chamavam para trabalhar, ou eu mesma corria atrás dessa grana e estava lá fazendo, certo? E agora a gente não tem mais isso. Então, minha vida está bem concentrada em elaboração de projeto, porque os editais continuaram abertos e o que é incrível da nossa profissão e o que é incrível desse universo da gente é que o produtor fazer do limão a limonada é uma coisa bem comum. O produtor faz do limão uma caipirinha, entendeu? Porque a gente vai mais além. A obra do vizinho tá incrível hoje. Ó, que maravilha. Vamos lá. E aí, o que foi que aconteceu no processo, tá? Como foi que essa bomba caiu, essa bomba pandêmica caiu em cima do universo de cultura? Como foi que isso aconteceu? O que foi que aconteceu de cara, né? Em janeiro, eu trabalhei num festival que teve mais de 100 espetáculos em um mês. Fevereiro foi o carnaval e em março, tudo que eu tinha planejado foi cancelado. O ano inteiro, vrá. Tinha apresentação marcada até dezembro, da orquestra, por exemplo, que eu trabalho. Tudo foi cancelado. Nada foi adiado, suspenso, tudo foi cancelado, né? Então, foi bem tenso pra gente, né? Bem tenso pra quem é do setor de cultura, porque imagina, você tem um ganho hoje e assim, todo mês mais ou menos o mesmo ganho, e no mês seguinte o seu ganho cai para zero, né? Então, eu tinha reservas e eu fui e fiquei vivendo das reservas, normal, e fui atrás também do que o governo estava oferecendo. Tudo que o governo estava oferecendo, eu digo, eu quero sim. Então, o governo ofereceu um empréstimo para pequenas empresas, chamado Pronamp, e eu entrei nesse Pronamp, que foi ótimo, maravilhoso, porque eu consegui manter a minha empresa rodando, entendeu? Porque, assim, manter uma empresa, você precisa de capital de giro para a empresa estar acontecendo. E você tem o seu capital de giro lá, tranquilo. E aí, de repente, tudo para, acabou, né? Então, e aí
o governo liberou exatamente uma verba para você conseguir manter o capital de giro. E eu consegui manter minha empresa funcionando. Aí a gente teve esse baque inicial, a gente teve esse grande susto, a gente não sabia quanto tempo, a gente não sabe até hoje, quanto tempo isso ia durar, né? Hoje eu já enxergo que já está melhorando, no mundo está melhorando, né? A gente está vendo países já com a vida bem mais normalizada, né? Que é o que eu acredito que vai acontecer no Brasil. Infelizmente o ritmo está lento, mas eu acho que vai acontecer no Brasil sim. Então, já já a gente vai estar com essa questão toda arrumadinha e organizada. Mas aí, então foi isso que aconteceu durante a pandemia. Eu perdi, meu ganho caiu para zero. E depois que eu acho que aconteceu, sabe o que, minha gente? Sabe quando você dá um freio e aí desarruma tudo? E aí depois as pessoas vão e se organizam de novo e fica tudo arrumadinho de novo? Eu acho que foi isso que aconteceu na minha vida. Deu um super freio. Foi bem tenso para mim. Eu perdi meu pai em maio do ano passado para Covid. Então foi um momento, um limbo na minha vida que eu vivi. De maio até mais ou menos julho, eu fiquei meio assim, sabe? Gente, o que vai ser da vida agora? O que está acontecendo? Foi um tempo longo e eu fiquei meio perdida. E foi muito duro isso, porque eu perdi meu pai de Covid, minha mãe ficou internada com Covid, a minha irmã teve Covid. E foi muito difícil, né? Mas aí, o que foi que aconteceu, assim, tipo, depois de julho? Que eu acho que eu fiquei mais estável emocionalmente. E eu consegui começar a enxergar o meu limão para fazer minha limonada. Porque o que estava acontecendo naquela ocasião é que nem limão eu tinha para fazer a limonada, quanto mais a caipirinha, entendeu? Eu realmente fiquei... Eu acho que todo mundo ficou assim, meio em estado de choque. Eu acho que eu travei, assim. Eu ainda acho que a gente tá vivendo uma guerra e a guerra tá lá do lado de fora, da porta para fora da casa. A gente só não ouve as bombas caindo, mas a gente tá vivendo uma guerra, né? Porque já são quase 500 mil de mortos, isso é uma loucura, né? E assim, isso falando só de Brasil, imagina o mundo, né? Então, e aí, quando deu mais para julho, assim, eu comecei... Essa cabeça de produtora não consegue parar de pensar. Essa cabeça de empreendedora, ela não consegue parar de empreender. Então, eu comecei a observar como era que estava a vida, o que ia ser a partir de agora. E aí eu identifiquei que os eventos tinham parado, mas os editais continuavam abertos. Estava lá, abertos ainda, funcionando. Abertos, aprovando, pagando, funcionando normal. Aí o meu foco voltou todo para essa parte de elaboração de projetos. Então, 2020, o que eu fiz da vida foi elaborar projeto. E elaboração de projeto é aquela coisa, você elabora hoje para executar ano que vem, né? Mas aí, quando deu no final do ano, começaram a sair os resultados dos editais e tal. E eu aprovei vários projetos nos editais. Quando eu previ os projetos, eu já fui prevendo como se... Na minha cabeça era assim, eu tenho que imaginar que a pandemia vai continuar. E se não continuar, eu tô no lucro, tá tudo certo. Mas se ela continuar, eu vou manter o foco aqui, fazer um projeto que eu possa executar durante a pandemia, sem precisar nem sair de casa, certo? E foi aí que eu comecei, eu conversei com uma amiga e ela disse para mim que eu não tinha o direito de guardar toda a informação que eu tinha, todo o conhecimento que eu tinha para mim, né? Porque como eu trabalho há mais de 20 anos com produção cultural e eu sei que tem um monte de gente que quer aprender a trabalhar com produção cultural, eu podia aproveitar esse momento que está todo mundo mais dentro desse universo digital e esse momento que está todo mundo menos na confusão da produção para ajudar as pessoas a se prepararem para quando a gente voltar à vida real. A vida normal, vida real é ótimo. A vida normal, porque a nossa vida real, infelizmente, agora é essa, né? Mas, enfim, quando a gente voltar para o formato de vida que a gente já estava acostumado a ter, eu, pelo menos, ter ajudado as pessoas a se preparar para isso.
E foi isso que eu enxerguei, e por isso eu comecei a fazer os conteúdos na internet, e por isso eu comecei a criar, ampliar mais esse meu horizonte de conversar aqui mesmo com vocês, de Marcele, Rejane, oi, bom dia, Luísio, gente boa passando por aqui. E foi aí que eu comecei realmente a desenvolver esse lado, porque na minha cabeça eu ia estar o tempo todo, a vida toda, nos bastidores. Eu sempre era quem estava atrás das câmeras, eu sempre era quem estava nos bastidores do teatro, lá na coxia, escondida, né? Nunca aparecia. E de repente mudou um pouco esse formato, eu comecei a conversar aqui com vocês e tal. E isso realmente mudou minha vida, assim. Eu estou amando fazer, os resultados que eu tenho tido são muito positivos, então eu sei que eu estou ajudando as pessoas, sabe? Isso é muito, muito bom. Mas eu continuei elaborando os projetos, e os projetos continuaram sendo realizados e executados, que eu criei projetos que eu não precisasse sair de casa, né? Então, dei vários cursos, enfim, botei essa cabecinha de produção para funcionar, né? E aí, contei um pouco minha história, e agora eu queria olhar um pouco para o setor. O que foi que aconteceu no setor de cultura? Será que ele está falido mesmo? Ah, o setor está falido. O que eu tô vendo, tá? A gente teve, aí falando do meu estado, que é a minha realidade, certo? A gente tem, o estado de Pernambuco, que é o meu estado, a gente tem uma realidade de carnaval, São João, são coisas muito fortes aqui na nossa cidade. E quem trabalha com cultura tem o seu ganho muito fincado nessas festas, sabe? A gente tem Carnaval e São João, são dois momentos onde se trabalha muito quando você trabalha com cultura. Então é legal, você faz um pezinho de meia, guarda para o resto do ano. E esse ano a gente não teve, São João no ano passado a gente não teve, e esse ano Carnaval e nem vai ter São João, né? Mas o governo do estado e a prefeitura, eles criaram leis emergenciais para esses períodos, né? Então, a prefeitura do Recife criou uma coisa chamada AME Carnaval, que acho que é Ação Municipal de Emergência, uma coisa assim, que pegou todo mundo que estava na grade da programação do ano passado, recebeu cachê esse ano, mesmo sem ter se apresentado. Era metade do cachê, metade de um cachê. Então entra uma graninha, né? O governo do estado também criou uma lei desse modelo, mais ou menos nesse modelo, também levando em consideração quem estava na grade do ano passado, né? Na grade do carnaval do ano passado. O governo federal criou a Lei Aldir Blanc, e essa lei contemplou projetos para que a gente executasse, certo? A gente escrevia como se fosse um edital normal, a gente escrevia o projeto e quando aprovasse a gente executava, né? Então eu me inscrevi na Lei Aldir Blanc do governo do estado, e a minha empresa se inscreveu na Lei Aldir Blanc do governo do município. Na verdade eram dois incisos diferentes, por isso que podia fazer isso. No município, porque a lei Aldir Blanc, apesar dela ser federal, ela foi gerenciada pelos municípios e pelo governo do estado, né? Então, você tinha 3 incisos da lei e você poderia concorrer em 2 incisos diferentes. E aí eu concorri em 2 incisos e fui contemplada nos 2. No municipal, eu pedi lá eles tinham um auxílio para manutenção de espaços culturais, né? Ou de empresas que trabalham com cultura, e eu fui contemplada. E na Lei Aldir Blanc do governo do estado, eu fui contemplada num edital de formação. Eu montei um curso de produção e fui contemplada. E isso foi massa, porque aí é a cenoura na frente do coelho, né?
você quer aprender, você quer fazer, e aí eu caí de cara nessa história de realmente organizar toda essa parte didática e tal para vocês. E assim, na minha visão, tá sendo muito duro pra gente, sabe? E se a gente parar pra pensar, a gente tá numa guerra, né? A gente tem setores que foram muito atingidos, a gente tem setores que cresceram, né? Que a própria situação da pandemia fez com que o setor crescesse. Por exemplo, vendas na internet aumentou muito, né? Aplicativo aumentou muito, né? Porque as pessoas estão saindo menos, as pessoas tiveram que aprender a usar, né? A gente hoje faz reunião sempre virtual, então a gente teve que aprender a usar os aplicativos e tal. Então realmente teve um setor que foi impulsionado pela situação que a gente está vivendo. E tiveram outros setores, esses que eram mais presenciais, que realmente tinha que ser mais olho no olho, né? Como por exemplo, um espetáculo, a gente teve que se reinventar. A gente teve que começar a fazer as lives, né? A gente teve que inventar esse novo caminho. Que tá todo mundo bem cansado de live, eu sei. Mas por outro lado, eu mesma, eu não tinha o hábito de assistir lives. Isso nunca no Brasil que eu fazia isso. Não tinha realmente esse hábito. E foi um hábito que eu adquiri, claro, nessa situação, porque era o que tinha para hoje. Mas eu não tinha o hábito também de seguir pessoas, de acompanhar pessoas. Hoje, tem pessoas que eu sigo que eu acompanho diariamente mesmo, assim, tipo, vou aqui lavar essa louça, tem uma pessoa que está online, vou ligar aqui para ouvir o que ela está dizendo. E assim vai. Então, a gente está aprendendo e está adquirindo novos hábitos de fato, né? Realmente. E assim, e os produtores, claro que se reinventaram, certo? Então, na própria Lei Aldir Blanc, que foi um exercício bom pra gente, a gente teve que inventar coisas que a gente tinha que imaginar que a gente ia poder fazer, né? Então, cada pessoa saiu inventando projetos que eles iam conseguir fazer. Então, por exemplo, eu participei de 2 projetos que me convidaram para participar, que eram era uma mesa redonda conversando sobre cultura e sobre produção cultural, sobre execução de projetos, para ser execução de projetos culturais, para ser bem específica, foi sobre o que eu falei. E um outro grupo me chamou para participar de uma pesquisa. Eu era a técnica da área, né, para as pessoas que estavam fazendo uma pesquisa sobre os impactos da pandemia no universo. Só um minuto, que agora a participação é de quem, Carro do Ovo? Eu acho que é o Mercadinho. Acho que agora não é Carro do Ovo, não. Acho que é o carro de som do Mercadinho. De vez em quando o Mercadinho fica dizendo: minha gente, tem promoção, venha comprar aqui, tem um Mercadinho aqui perto. Passado o ruído externo, né? Então, aí a gente teve que reinventar mesmo. Então, eu participei, inclusive, desse projeto, que era um projeto de levantamento de pesquisa, que estava avaliando exatamente o que estava acontecendo dentro do setor de música, né? E aí imagina, você tem outros projetos, né, outras fontes de renda, e as pessoas começaram a me chamar realmente para executar e para participar desses projetos. Foi muito legal. Tem mais projetos rolando ainda agora, certo? E, enfim, o setor não parou. A gente não consegue parar. Por mais que a gente diga assim, eu queria tirar um ano sabático, não vai rolar, porque o produtor cultural tem uma característica, que é o empreendedorismo. Não consegue ficar parado. Não consegue. E a gente não consegue parar de criar, de imaginar soluções, sabe? A gente resolve os problemas do mundo, né? Resolve todos os problemas do mundo. Então, o setor não parou, a gente continua trabalhando, a gente continua inventando.
Então, na parte da música, principalmente, se investiu muito em lives, então começaram a fazer lives com vários formatos, lives patrocinadas, lives solidárias, né? Os músicos e artistas aproveitaram esse momento, surfaram nessa onda da tecnologia e aproveitaram esse momento para aumentar a sua audiência, né? Então, eu tenho vários amigos que agora, durante a pandemia, eles foram simplesmente impulsionados, deram um salto por conta dessa história da gente ter que estar muito online, né? Da gente ter que estar... Porque o nosso único contato com o mundo exterior, né, é aqui. Nessas conversas, nessas apresentações, né? Você vê um exemplo de Tereza Cristina, por exemplo, que fazia live todo dia. Começou a chamar famosos e começou a live dela a ficar muito famosa. De repente, ela estourou e ela já era incrível, né? Mas, sabe, dá uma projeção maior. Fazer do limão a limonada, né? E aí, o que eu acho que momento é esse que a gente está vivendo agora? Aí, falando de agora, olhando um pouco para frente, vamos falar do setor de cultura de agora para frente. Agora, eu não posso deixar de olhar para uma coisa. A gente tem o que a gente não tinha em março. A gente tem uma coisa chamada vacina. A gente não tinha em março. Agora a gente tem. Então, a gente não pode, nas nossas prospecções, né, quando a gente vai projetar um olhar, a gente tem que levar em consideração o que está acontecendo no momento. Agora a gente tem vacina. Então, agora a gente sabe que tem fim. Vai ter fim. Porque em vários momentos, eu me perguntei, meu Deus, isso não vai ter fim. Isso não vai acabar. Não é possível que não vai acabar. Vai ter fim, vai acabar. A gente vai... Daqui a pouco a gente vai estar voltando ao normal. Então, temos essa novidade muito boa, chamada vacina. Eu, inclusive, já me vacinei. Né? Quando chegar a sua hora, vá. Eu me vacinei porque eu tenho uma asma, fela da mãe, que de vez em quando me joga no hospital, na nebulização. Então, eu fui vacinada com comorbidade, né? E aí, vamos lá, a gente tem vacina. Tendo vacina, a gente tem possibilidade de olhar para frente, fora das portas da nossa casa, né? E tem a possibilidade de começar de novo a fazer os nossos eventos presenciais, que a gente ama fazer, entendeu? Então, o que eu acho que a gente está vivendo agora? Eu acho que a gente está vivendo agora uma oportunidade de crescer. A gente tá todo mundo muito sofrido, né? Todo mundo perdeu alguém, ou alguém, eu perdi vários, né? Muito perto eu perdi meu pai, eu perdi o montador da minha orquestra, que estava com a gente, eu nem sei quanto tempo, mais de 10 anos, a gente trabalhando juntos, e era assim, meus pés, minhas mãos, meus tudo, era seu João. E eu perdi também logo no começo, eu perdi ele 2 dias depois, meu pai foi internado. Então eu me senti mesmo numa guerra, assim, sabe? Que você tá assim, o seu amigo morreu do lado, mas continuam atirando, então levanta e vai proteger outro. Morreu também, vai cuidar da tua mãe, que tá viva. É assim que eu me senti naquele momento. A gente perdeu várias pessoas já, muito próximas. E então tá todo mundo muito sofrido, né? Aí a gente tem que respeitar essa dor, a gente tem que respeitar esse sentimento, né? A gente tem que viver o luto da gente. Para mim foi muito difícil, eu não vi meu pai, né? Meu pai adoeceu e eu não podia ir vê-lo porque eu era do grupo de risco, né? E tava muito na onda aqui em Pernambuco e eu não vi meu pai mais. E acabou a história, né? Então é tudo muito estranho, muito, muito difícil, o luto que você não consegue viver, né? E ao mesmo tempo a gente trabalha com alegria, a gente trabalha com
Peraí. Quem é agora? Vocês estão ouvindo aí, será? Tá passando de novo mais um carro aqui. E hoje tá animado. Tá animadíssimo. Então, todo mundo muito sofrido e machucado por esse momento, né? Mas a gente tem que olhar pra frente, a gente tem que olhar, massa, chegou vacina, significa que a vida vai voltar ao normal já já, certo? Pode ser que demore um pouco. E agora, o que é que eu tô fazendo por mim? Aí eu lhe desafio a fazer essa pergunta. O que é que você tá fazendo por você agora? Você, como produtor cultural, tá fazendo o que por você? Porque aí agora é a hora de você investir em você mesmo. Aí eu lanço um outro desafio. Você que trabalha com música, que trabalha com cultura, que é produtor cultural. Quando foi que você teve a oportunidade de parar para se reciclar? Quando foi que você teve a oportunidade de parar para estudar, para crescer como profissional? Olha aí, a vida lhe dando uma oportunidade. Minha gente, do limão uma caipirinha, não é nem uma limonada. Vamos pegar esse limão bem azedo, transformar numa caipirinha linda, né? Então, foi isso que eu enxerguei, minha gente. Foi isso que eu visualizei. Eu visualizei que agora era uma oportunidade que eu tinha de me reciclar, de crescer, de acumular conteúdo em mim, para quando tudo isso acabar, eu estar lá na frente. Então, por exemplo, eu comprei um curso de marketing digital e mergulhei nesse universo para aprender, porque eu não sabia. Todo mundo dizia assim, você tem que existir nas redes sociais, você tem que existir na internet. Eu falei, que peste é existir na internet? Quem precisa existir na internet conversa. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Depois que eu passei a existir na internet, minha vida mudou tanto. Tanto. É tão diferente. Como ampliou os meus horizontes, como ampliou o meu mercado de trabalho depois que eu passei a existir na internet. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento agora, que acaba já já, que é um momento que a gente não está virando noite na rua, fazendo projeto no meio da rua, né? A gente tem que aproveitar esse momento para crescer. Então, por exemplo, falando agora da jornada de montagem de eventos culturais, é uma oportunidade que você está tendo dentro da sua casa de acumular um conhecimento que você não teria se você estivesse na rua trabalhando, entendeu? Então, aproveita agora para fazer cursos. Tem um monte de cursos gratuitos, a jornada é gratuita. Entra lá, se inscreve, faz o curso, aprende. Porque quando a gente voltar para a rua, você não vai voltar do ponto que você saiu. Você vai voltar mais na frente. Você vai voltar maior. Aproveita esse momento para crescer. Aproveita esse momento para ampliar as suas perspectivas, né? Eu nunca pensei em fazer nada na internet, muito menos em dar um curso de alguma coisa. Todo mundo dizia, você tem que escrever um livro, você tem que dar palestras, não sei o que, até dei palestras algumas vezes, mas todo mundo dizia, você tem que, de alguma forma, expandir esse conhecimento, mostrar para as pessoas. E eu nunca investi nisso. E agora, realmente me apareceu a oportunidade de ir para frente, de entrar num campo que eu não conhecia, mas que eu dominava muito, muito. Eu fico super feliz porque todas as perguntas que me fazem até agora, eu sei responder. Claro que vai ter coisa que eu não vou saber responder. E aí eu vou pesquisar e vou dizer, eu não sei responder não, peraí. Vou pesquisar. E eu vou crescer junto com vocês. Aliás, eu tenho crescido muito com vocês. Para passar um método organizado para vocês, eu tive que, como se diz, eu tive que deixar o meu método muito azeitado, sabe? Sabe quando você vai polindo, né? Eu tive que deixar perfeito, sabe? De ver o que não estava funcionando na minha vida real, né? O que é que não está funcionando no meu método, na minha vida real, de passar para assim, de fazer produção cultural.
O que é que não está dando certo? Eu tive que aperfeiçoar isso para poder passar para vocês de forma organizada. Então, todas as pontas que estavam soltas, eu tive que amarrar para poder deixar claro para vocês como é que se faz, né? Regiane está dizendo aqui que já se inscreveu na jornada. Ai, que lindo! Começa já já. Daqui a pouco você vai receber um e-mail. Vai ter lá. Tão lindo. Por favor, depois comenta lá. Diz se gostou. Tô muito feliz com isso, gente. E eu tô aprendendo muito junto com vocês. Com tudo isso, né? Então, eu realmente tive que ajustar o meu método. Primeiro eu tive que entender que era de fato um método. Gente, eu tenho um método. Eu tenho um método para fazer as coisas. Eu sou metódica. E eu digo, gente, eu tenho isso. Né? Isso foi esse momento pandêmico que me deu de presente. Né? Foram muitas perdas, mas a gente tem que olhar também para o que a gente cresceu. Como foi que a gente cresceu. E agora eu sei que eu estou preparando produtores, eu estou preparando pessoas para na hora que a porta abrir, eles poderem montar um evento cultural com profissionalismo. E por que eu sei? Porque eu vivo há 22 anos disso. Há 22 anos eu realizo eventos culturais, trabalhando com grupos e equipe profissional. Não é possível que eu não saiba fazer um evento cultural profissional. Então, quando eu entrego um evento para o público olha e faz, velho, isso aqui é profissional demais. É bem profissa isso. Pronto, é isso que eu quero passar para vocês e que eu tenho para passar para vocês, né? E eu enxerguei durante a pandemia. Então, eu acho o seguinte, se a gente achar agora que o setor está falido, eu acho que você está dando 3 passos para trás. Porque o setor não está falido, o setor continua funcionando, tá difícil, tá dureza, tá, mas a vacina já chegou, a gente já tem uma boa parte da população, tá, a gente tem uma pequena parte da população vacinada, mas a gente sabe que isso só vai aumentar, então aos poucos a gente vai conseguir abrir as portas e voltar para o campo de batalha. E quando você voltar para o campo de batalha, você tem que ter musculatura para poder encarar o campo de batalha. Então, você não vai voltar franzino como você saiu. Você vai voltar com musculatura para encarar o campo de batalha. E aí, é o seguinte, ganha quem tem mais musculatura. Você vai sair na frente das pessoas, você vai sair chamando mais atenção, porque você vai ter um outro tipo de postura, né? Então, o setor está sofrido, mas não está falido. A gente continua realizando, o meu marido é maestro, por exemplo, e ontem ele fez uma live linda com um grupo de percussão, linda, e também era uma entrega da Lei Aldir Blanc, né? Então, eles não estavam ali sem ganhar dinheiro ou só porque estavam achando lindo fazer. Não, eles estavam ali profissionalmente, todos eles. Né? Um grupo bem profissional, por sinal. Né? Bem profissional mesmo. Um grupo de percussão. Rejane escreveu aqui, estou acordando cedo para aprender com você. Obrigada, Rejane. Você disse na live de ontem que era difícil para você acordar cedo. Nossa, vocês não têm noção. Ontem eu fui dormir 4 horas da manhã, gente, para deixar tudo pronto para vocês, para hoje. Ai, meu Deus, mas estou aqui, firme e forte, hein? E Caque Limeira tá dizendo, é muito bom ouvir isso. Gente, a gente não pode congelar. A gente não pode, nem deve, nem tem por que congelar. Né? Já abre tudo de novo. Então, assim, como eu estava falando, ontem eu estava assistindo a live que o meu marido estava participando e eu estava vendo, nossa, que trabalho lindo. E durante a pandemia, eu realizei o Festival Internacional de Mágica e aconteceu uma coisa massa que não tinha acontecido em nenhuma edição que a gente tinha feito. A gente tinha mágicos, a gente sempre trouxe mágicos internacionais, né? Mas a gente nunca tinha pensado na possibilidade em 2 coisas. Uma, de fazer com que esses mágicos internacionais se apresentassem no lugar de origem deles pelo festival da gente. E a gente fez isso esse ano. E a outra foi que o festival ele é dividido
entre uma parte que é para o grande público e outra parte que é só para mágicos. Porque os mágicos, eles aperfeiçoam o link da... eu li link ali, falei link. Eles aperfeiçoam as técnicas em festivais, encontros como esse, entendeu? Então tem uma parte de conferências que é restrita só para mágicos profissionais. E assim, nas edições que a gente fez, os mágicos tinham que vir para cá, para Recife. E dessa vez a gente tinha mágicos espalhados pelo mundo. Foi incrível. E assim, a gente teve uma possibilidade muito legal de bate-papo, de discussão. A gente criou grupos. Então, grupos se formaram e continuam até hoje por conta desse convívio que a gente criou nesse festival. E a gente não tinha pensado nessa possibilidade, né? O Festival de Mágica está indo para a sua 4ª edição e a gente nunca tinha pensado nessa possibilidade da gente ter o presencial, mas a gente ter também quem não pode chegar aqui, né? Dessa vez, as pessoas não estavam podendo chegar por conta da pandemia, né? Da situação sanitária. Mas, em outros momentos, a pessoa não pode chegar porque não tem grana para chegar, entendeu? A pessoa não pode chegar porque trabalha durante a semana, não vai conseguir chegar aqui no final de semana, entendeu? E é muito mais caro, né? Então, realmente, assim, a gente está aprendendo muito. E a gente está realizando os nossos projetos, as nossas coisas também, sabe? Só que a gente está criando um formato diferente. Eu sinto muita falta. Ontem, na apresentação do grupo, o nome do grupo é um grupo de percussão sinfônica. E é um grupo só de percussão, é muito interessante. E o grupo se chama Laptop. E na apresentação ontem do Laptop, eu senti muita falta dos aplausos, porque eles estavam apresentando coisas tão incríveis que... Sabe aquelas coisas que quando termina você tem que aplaudir obrigatoriamente? E não tinha como a gente aplaudir, quer dizer, cada um aplaudia da sua casa, a gente botava mãozinhas assim. Mas não é a mesma coisa de você bater palminha, fazer barulho, levantar da cadeira quando termina. É esquisito. Agora, por outro lado, tinha muita gente assistindo que não ia poder estar assistindo, né? Então é o seguinte, minha gente, a gente tem que... acho que a gente precisa agora voltar os olhos para quais são os benefícios que a gente pode extrair de tanta dor, né? A gente está pagando um preço muito alto para a gente ficar olhando só para dor. A gente está pagando um preço muito alto, então vamos fazer valer, né? E assim, eu vou dizer para vocês, qual foi o lucro na minha vida, né? As perdas eu não vou nem contar, porque eu não quero contar. Mas o lucro que eu tive na minha vida foi existir na internet que eu não existia, né? Foi vislumbrar a possibilidade de transmitir o meu conhecimento para alguém. Foi ouvir das pessoas que eu estava ajudando. Vocês não têm noção de como isso me alimenta. Quando alguém vira para mim e faz: poxa, Carlinha, eu não tinha ideia de como fazia isso, muito obrigada, né? A quantidade de pessoas que eu ajudei, porque assim, você começa a falar as coisas na internet e as pessoas vão descobrindo que você sabe, né? E aí, quando abri o edital do meu estado, a quantidade de pessoas que eu ajudei, dando dica, ajudando a rever o projeto. Não, me dá aqui, deixa eu olhar o teu projeto. Ajeita aqui, sabe? Ajudando a ensinar a fazer uma planilha, sabe? Que é conhecimento que está aqui na minha cabeça, que não me custa nada dar esse apoio, dar essa ajuda. Por isso que eu digo, quer conversar comigo? Diga aqui, quero conversar com você, eu te dou uma consultoria de graça aqui agora. Entendeu? Não me custa nada e eu gosto de fazer isso, eu amo fazer, né? Então, isso também foi uma coisa que eu ganhei durante esse período. Foi um lucro, né? Que alguma coisa tem que estar bom, tem que olhar para o lado bom. E isso foi muito bom. Outra coisa que eu lucrei também, que foi bom também, foi essa possibilidade de transmitir os meus eventos online, né? Eu participei, não sei nem dizer de quantas lives, né? E conhecer essa tecnologia, né? Conhecer como é que se faz uma transmissão profissional também,
E aí é uma coisa que é legal você se instruir também sobre isso, porque eu, como produtora cultural, tive que produzir live, né? E não foram poucas. E hoje eu já sei que eu preciso de uma equipe de transmissão, que é diferente da equipe de filmagem, que eu não sabia, achava que era a mesma coisa, e é diferente. Às vezes a mesma equipe faz essa coisa, mas são dois serviços diferentes, né? Enfim, eu aprendi que eu tenho que contratar uma internet separada às vezes, porque às vezes você vai fazer a transmissão em um teatro e o teatro até tem internet, mas ela não é estável. Mas existe a possibilidade de você contratar a internet separadamente. Ó, que coisa legal. Então, coisas que eu aprendi durante esse processo. E o que eu acho é que é um caminho sem volta. Eu acho que, por exemplo, os projetos que eu estou propondo agora eu estou começando a pensar em propor algum projeto que tenha alguma coisa presencial. E mesmo assim, o meu projeto ele vai ser bem coringa. Se ainda tiver tudo fechado, eu consigo executar, né? Se não, se já tiver aberto, eu vou executar, mas eu também vou transmitir. Eu também vou transmitir. Sabe por quê? Porque eu visualizei como isso é enorme. Isso é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Isso é muito grande, né? Então, é um caminho sem volta. E assim, reunião presencial agora, mesmo quando acabar tudo isso, que a gente pudesse reunir presencialmente, não tem por que você pegar 2 horas de trânsito para encontrar com alguém. Você pode ligar aqui e o resultado é o mesmo. A diferença é só o cafezinho, gente. A diferença é só o cafezinho. Então, aprendemos com essa situação. Rejane está perguntando qual é o link do meu esposo para ver a live e compartilhar. Rapaz, é que eu não sei, porque eu não sei Tem que olhar. Porque eles se apresentaram ontem no YouTube, eu estou tentando lembrar como era o nome, era Percutindo, se eu não me engano. O nome eu acho que era Percutindo Live, uma coisa assim. O nome do evento. Depois eu mando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar no meu perfil, tá? Eu vou postar no meu perfil. Eu vou botar lá um trechinho para vocês acompanharem. Foi bem bonito, foi bem legal. Sim, então, vamos aproveitar agora esse tempo que a gente tem para crescer, para construir, para estudar, para quando abrir as portas, a gente tá na frente. Para quando abrir as portas, a gente saber o que fazer. E outra coisa, a gente vai fazer o que a gente fazia antes, a gente vai fazer o que a gente aprendeu agora e a gente vai pegar toda essa parte tecnológica que a gente foi obrigada a fazer e a gente vai incorporar isso nos nossos eventos presenciais também, nas nossas ações presenciais. Porque é um caminho sem volta, não tem jeito mais não. A gente agora, a partir de agora, a vida é presencial e digital. A partir de agora, a gente não tem mais volta. A gente precisa aprender a conviver com isso mesmo, né? E assim, usufruir disso, sabe? Dessa possibilidade de você dizer que vai dar uma conferência e você ter gente do Brasil todo. Participei de um outro festival chamado Porto Musical aqui de Recife, que é um super evento. Foi incrível, inclusive esse ano foi incrível demais. E todas as conferências, tudo foi online, tudo por live, né? Tava bem no auge, assim, foi muito bacana, até porque dá um respiro para a cabeça e pensa em outra coisa, mas assim, foi muito conteúdo e ao mesmo tempo muita convivência, porque eram encontros pelo Zoom, então a gente conseguia conviver, e depois dos encontros pelo Zoom, tinha sempre uma live depois de música, e aí que eram lives gravadas, né? Mas que a gente ficava super conversando nos comentários, então a gente conseguiu conviver da forma que dava, entendeu? E a gente tinha salas lotadas, né? Salas virtuais lotadas, de gente no Brasil inteiro, né? Foi muito emocionante e muito legal. Então, se a gente aprendeu que isso é possível agora, por que a gente não vai tocar isso pra frente também, né? Por que a gente não vai levar isso pra nossa vidinha da vida real, depois que sair dessa confusão, né? Então, e para isso tem que ter conhecimento. Aproveita esse momento agora para estudar, aproveita esse momento para aprender a fazer, aproveita esse momento para aprender a ser um produtor cultural profissional. Porque da próxima vez que você botar o pé fora da rua, ou pé fora da rua não, o pé na rua, da próxima vez que você botar o pé na rua,
você vai ser um produtor diferente. Você não vai ser mais um aspirante a produtor cultural profissional. Você, de fato, vai ter bagagem para ser um produtor cultural profissional. Beleza? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha anotado aqui. Que eu falei feito uma louca aqui. Não foi, nem olhei pro meu papelzinho nenhuma vez hoje. Falei tudo. É isso, minha gente. Na minha visão, o setor não está falido, não. O setor está sofrido, está bem sofrido, está doendo, gente. Está doendo no nosso coração, no sentimento, nas pessoas que a gente perdeu. O setor perdeu muita gente boa. Muita gente boa, infelizmente. Está sofrido, está doendo, mas o setor não está falido. E não vai falir. Sabe por quê? Porque a arte sustenta a humanidade. É uma necessidade. A arte não é supérflua. A arte é uma necessidade. O que salvou a vida das pessoas nessa pandemia foi uma coisa chamada entretenimento e arte. Então, foram as lives, a música, né? Os programas de TV, tudo isso, gente. Tem por trás roteiristas, artistas, produtores, né? Músicos, compositores. Então, quem sustentou a sanidade mental do mundo foi a arte. Então, esse setor nunca vai falir, porque a gente precisa dele como precisa comer. A arte é o alimento da alma. A gente precisa, porque se a gente não se nutrir, a gente morre. A gente precisa disso para viver. Esse setor não está falido e não vai falir. Ele está sofrido e está doendo muito. Mas daqui a pouco vai ficar tudo bem. Daqui a pouco vai ficar tudo bem. E a gente vai poder abrir as nossas portas e a gente vai poder fazer cultura como a gente estava acostumado a fazer. Não é certo, não é errado, é só diferente, né? E a gente vai voltar a fazer como a gente estava acostumado a fazer, só que agora com um toque diferente. Porque a gente aprendeu, né? De toda crise gera lições e transformações. Então vamos aprender com essa transformação também, né? E tudo isso com a participação da obra do vizinho, que hoje está incrível. Gente, era o que eu tinha para falar por hoje. Regiane está lembrando aqui que a arte salva. É isso, a arte salva mesmo. E nessa pandemia salvou muita gente, né? Então vamos continuar fazendo a nossa arte. Vamos continuar dando carinho